Ok, então essa é a 20ª aula. Nós vamos continuar aqui da página 92 da apostila, lição 12. Lição 12. Estamos continuando vendo sobre a Nova Jerusalém. Essa é a nossa última aula no livro do Apocalipse, né? Com essa 20ª aula, nós estamos encerrando o livro de Apocalipse e, se der tempo, a gente já entra no tema destacado, que é o Anticristo. Então, deixa eu só me localizar aqui onde nós paramos. Aqui. Então, nós vimos o desenho da cidade, que tem a forma de um cubo. Vimos também a construção, vimos o adorno da cidade. Só um minutinho, irmãos. Então, agora vamos ver. Vimos também sobre a glória da cidade, agora a construção da cidade. Então, nós temos os portões. Então, Apocalipse 21, 12. Tinha 12 portas e junto às portas 12 anjos e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Verso 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Eu acho que é o 25, não é o 23, está errada a referência. As suas portas nunca jamais se fecharão. E 22:5 diz também, né, que não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Então nós temos os portões da cidade, as paredes da cidade, verso 12, uma grande alta muralha. Diz que a largura dessa muralha era de 65 metros, né, convertendo aqui a medida de côvados para metros. Então, são muralhas muito largas. Temos também os fundamentos, o alicerce da cidade, né, diz que o fundamento delas tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, nós temos aí, falando, né, do alicerce da cidade, a descrição também da rua da cidade. Então, o verso 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. E aqui há um cálculo que os portões eles estão a cada 700 quilômetros. Se eles forem divididos uniformemente ao longo dos 2.200 quilômetros, então os 12 portões eles estão separados um do outro 700 quilômetros. Então, os muros aí têm 2.200 quilômetros de comprimento, altura e largura. Eu já falei, né, sobre isso. A distância da Terra para o espaço é de 1.300 quilômetros aproximadamente. Então, para você ter uma ideia da altura da cidade, a atmosfera terrestre, o limite da atmosfera terrestre é 1.300 quilômetros. Por exemplo, a Estação Espacial Internacional ela está a 300 quilômetros de altura, aproximadamente, da Terra. E a cidade tem 2.200 metros de altura. Então, vai muito além da atmosfera terrestre, já entra no espaço mesmo, né? Já entra no espaço sideral. Então, é muito alto. E as paredes têm 65 metros de largura. João nos deu uma visão interna da cidade, como, né, sendo o Jardim do Éden.
descreveu a beleza e a vida da cidade. Então, aí os versos 22, nós já lemos, né? Eu não vou ler novamente, porque semana passada nós lemos o texto todo. Semana passada não, terça-feira. Então, a beleza e a vida da cidade, comunhão face a face com Deus, né? Nós estaremos com Ele. Diz, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, nós estaremos em comunhão com o Senhor. É uma cidade adoradora, mas não tem templo na cidade. Isso é muito interessante, né? No verso 22, diz, nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor. Então, não há mais necessidade, né, do santuário na Jerusalém, na Nova Jerusalém, porque na Jerusalém terrena, como eu já falei, terá o templo milenar. É uma cidade governamental, porque lá estará o trono de Deus. É uma cidade serva que funciona, né? É uma cidade funcional, as coisas funcionam nessa cidade, e uma cidade santa, sem pecado. João descreveu a formosa luz, formosa fonte de luz da cidade, né, como sendo a glória do Senhor. Então, no verso 20, capítulo 21, verso 23 e 24, diz, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, a fonte de luz é a glória do Senhor e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós também temos lá em Ezequiel 43, falando sobre a glória do Senhor, em Isaías 60 também. A vida na cidade, né? Nós temos aí o rio da vida, Apocalipse 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal. Nós temos a árvore da vida, né? Eu falei que essa árvore ela estava presente no Éden e ela vai estar presente aqui de novo na Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém será a restauração do Éden. A árvore da vida, né? Com 12 tipos de fruta e as folhas servindo de cura para as nações. E no verso 3 também diz que nunca mais haverá qualquer maldição. Os santos hão de servir a Deus em uma relação face a face, cheia de santidade. A luz de Deus vai dar força, sabedoria e santidade para aqueles que governam juntos a Ele. Apocalipse 22, 5, né? Fala que estaremos com o Senhor. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles. Os santos não ficarão ociosos, mas irão administrar o seu governo com autoridade, né? Não há aquela ideia de que não vamos ter nada que fazer no céu. Não, nós não estaremos lá ociosos. Deus nos dará novas atribuições, nós teremos tarefas, então vai ser muito glorioso isso aqui. E aí nós vamos terminar falando aqui da cidade do grande rei, né? A Jerusalém milenar e a Nova Jerusalém. Então diz assim, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém. E Jesus diz que Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Então, Jesus estava falando, né, dele mesmo. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Por isso que Jerusalém é uma cidade montanha. E se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então esse texto é de Isaías 2, que fala que o monte da casa do Senhor será estabelecido acima de todos os outros montes, e que para esse monte, no caso a Jerusalém milenar, fluirão todos os povos. Agora o Salmo 48, que é um salmo que fala da Nova Jerusalém, que fala da Jerusalém milenar e da Nova Jerusalém. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Aqui é Jerusalém. Seu santo monte, belo e sobranceiro. Aí a palavra na NTLH é alto e bonito. É a alegria de toda a terra. Então Jerusalém será a alegria de toda a terra. O Monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Então também no Salmo 48, né, Jerusalém é chamada de a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como um alto refúgio.
Por isso, eis que os reis, né, aqui da terra milenar, se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo, a Nova Jerusalém, ligada a Jerusalém milenar, e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Como o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido, assim o vimos na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. E o último texto aí que nós vamos ler, os últimos dois textos, é Salmo 50 e Isaías 62. Fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência, né, na uma versão diz, perfeição de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Então, Sião é chamada de excelência de formosura. E Isaías 62, 7 diz, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. E terminamos, então, a nossa apostila. Né? Aqui nós finalizamos. E o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou abrir para perguntas sobre a Nova Jerusalém. Né? Nós vamos dar 15 minutos aqui para perguntas. E aí a gente para, certo? E retoma mais 20 minutos que a gente vai começar sobre o anticristo, tá bom? Então eu vou parar de compartilhar aqui a tela e vou abrir, né, para que quem quiser fazer perguntas possa fazer. Pronto, vocês podem tirar o mudo agora à medida que precisarem. Ô pastor, eu gostaria que você falasse mais sobre o encontro das duas Jerusalém. Onde é que está escrito mesmo? Eu não perdi essa parte. Nós vimos que a Nova Jerusalém, ela desce do céu. A primeira referência que a gente viu foi no capítulo 21. E aqui seria no final do milênio. Como eu expliquei, essa parte ela está antes do verso 9, que seria a primeira descida da Jerusalém. Então, a primeira parte aqui, capítulo 21, verso 2, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, essa é a Nova Jerusalém descendo no final do milênio, depois que a terra é purificada, conforme a gente leu em 2 Pedro, capítulo 3. Agora, no capítulo 21, verso 9 e 10, aqui é o mesmo anjo que estava falando sobre a grande meretriz, Babilônia, e ele diz, mostrou-me a cidade, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, nós temos aqui, por inferência, certo? A Jerusalém celestial pairando sobre a Jerusalém terrena. Entendi. Okay? Pastor, Sim. eu não sei se o senhor falou isso, se o senhor falou e eu perdi, mas a questão aí da ligação da Nova Jerusalém com a Jerusalém terrena, aquela parte lá da escada de Jacó tem alguma coisa a ver? É uma analogia? Sim, foi falado que a escada de Jacó ela foi uma visão a 20 quilômetros ao norte de Jerusalém, né, em Betel, e ali já era uma figura profética de um corredor de glória que vai unir céus e terra, conforme Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, diz que os céus e a terra convergirão. As duas dimensões, elas estarão unidas em uma interseção. E a escada de Jacó é esse símbolo. Né? Foi falado aqui nessa aula anterior. Que forma um corredor, não é isso? Um corredor de glória unindo o céu e a terra. Um complexo governamental, até porque a Jerusalém milenar ela é 5 quilômetros quadrados e a Jerusalém celestial ela é milhares de quilômetros quadrados.
Bem Então, maior. a celestial ela é muito maior do que a Jerusalém terrena. E nós entendemos Pastor. que vai pairar, por que vai pairar uma sobre a outra? Imagine uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento por 2.200 de largura, descendo sobre a Jerusalém terrena. Não existiria mais Jerusalém terrena. Para que a Jerusalém terrena continue existindo, é necessário que uma esteja acima da outra e haja um corredor unindo as duas. Pastor Marcos, eu não sei se tem referência com isso, Pastor. mas quando Moisés estava fazendo o tabernáculo, e Deus estava dando a ele o modelo conforme o tabernáculo no céu, seria já essa cidade que já está lá, e o modelo do tabernáculo é algo que está realmente na Nova Jerusalém, que está no céu? Sim, a gente acredita que muita coisa que foi dado para ser feito aqui na Terra era sombra e figura do que já tinha no céu. Então, algumas coisas foram vistas, foram reveladas por Deus a Moisés daquilo que já existia no céu. Porque o Santo dos Santos vai ser, de certa forma, restaurado. O Jardim do Éden vai ser restaurado. O irmão Roberto, pode falar. Pastor, é o seguinte, o senhor falou que há uma convergência entre a Jerusalém dos céus e a Jerusalém da terra. A Jerusalém da terra será o povo remanescente da tribulação, não é isso? A Jerusalém milenar? Eu não entendi a pergunta. No reino milenar, não é isso? Pode ver, a convergência, Jerusalém dos céus desce, para um encontro a Jerusalém terrestre. Né? Sim. Na Jerusalém terrestre fica os remanescentes, não remanescentes. Eu queria saber se esses remanescentes terão acesso também a Jerusalém celestial ou só aqueles que foram Glorificados. Os mortos que ressuscitaram junto com aqueles que foram transformados, glorificados. Só os glorificados. Os remanescentes também terão. O remanescente salvo terá acesso também. Agora, as demais nações, porque durante o milênio nós vamos ter gente não convertida. Essas pessoas não terão acesso a Jerusalém celestial. Porque aqui diz, ficam de fora os cães, os mentirosos, porque vai ter gente não convertida no milênio. Então, só vai ter acesso a Jerusalém celestial os salvos, tanto os que morreram antes da tribulação e foram glorificados, ressuscitados e glorificados em seus corpos, os vivos que foram arrebatados e o remanescente salvo de Israel durante a grande tribulação e a segunda vinda de Jesus, esses também terão acesso à Nova Jerusalém. Porque essa construção vem após o milênio, durante o milênio. Não, isso é durante o milênio. A Nova Jerusalém ela não após o desce milênio, duas vezes? Não, ela desce duas vezes. Vai ser após o milênio. Antes do milênio, a Nova Jerusalém desce a primeira vez e continua durante o milênio. Ela desce no início do milênio e continua havendo essa convergência, esse corredor de glória durante o milênio. No final do milênio, a terra vai ser purificada com fogo. Então, pressupomos que a Nova Jerusalém ela vai subir de novo e descer novamente no final do milênio. Entendi. Ô, pastor, Obrigado. eu acho que eu estou entendendo a dúvida do irmão. É porque, assim, pelo que eu entendi, na Nova Jerusalém, não só estariam pessoas que já são de Deus para ter acesso à Nova Jerusalém? Sim, aí a pergunta dele é se essas pessoas elas vão ter acesso à Jerusalém Celeste. Sim, então eu respondi que sim, que essas pessoas terão acesso. Só não terão acesso à Jerusalém Celestial os não convertidos que continuarão na Terra ainda, algumas pessoas não convertidas durante o milênio. Então, assim, deixa eu ver se eu consegui compreender. A Nova Jerusalém, então, estará na Terra junto com o resto da população. Na Terra, não. Pairando sobre a Terra. Certo. Então, vão ser 3 divisões. Terra,
Depois Não. Nova Jerusalém, depois Jerusalém Celestial? Não. A terra milenar vai ter uma capital chamada Jerusalém milenar, que é a Jerusalém terrena. A cidade de Jerusalém hoje, Sim. ela se transformará na Jerusalém milenar, que é a capital da terra. O centro da terra será Jerusalém. Essa é Sim. uma. E a outra estará pairando sobre essa. Então, a Jerusalém Celestial que vai estar pairando. Sim. A Nova Jerusalém, não. Não, Jerusalém Celestial é a Nova Ou Jerusalém. Nova Jerusalém. Ah, então eu estava fazendo a distinção de a Jerusalém transformada como Nova Jerusalém e a Não. Jerusalém Celestial, a outra Jerusalém, Não, entendeu? não. Era essa Veja, confusão que então eu tava ficando fazendo. claro, para ficar mais claro para os irmãos. Jerusalém atual, a capital de Israel, será a Jerusalém milenar durante os 1000 anos de governo de Jesus. A base do governo de Jesus, o centro do governo será em Jerusalém. Ela será a capital mundial. Essa é a Jerusalém milenar e terá o trono de Davi lá e Jesus estará lá nesse trono. E certo. as nações... outras pessoas não vão ter acesso. Não, as nações da terra subirão a Jerusalém todos os anos para adorar o Senhor. Jerusalém milenar, Jerusalém terrena. A pergunta do irmão era se os pecadores teriam acesso a Jerusalém celestial, que é a Nova Jerusalém. Entendeu? Mais ou menos. Não, essa parte das duas Jerusaléns eu entendi. Eu não entendi aí a situação da população da terra, das nações de modo geral, e o acesso dessas nações a Jerusalém terrestre. Mas a Jerusalém que será a capital. Mas, olha, lá em Zacarias, capítulo 14, diz que as nações subirão a Jerusalém. Até a gente já leu também aqui o último texto, um dos últimos que eu li, de Isaías, diz que as nações subirão a Jerusalém. Olha Zacarias 14, verso 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Então, os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, isso significa o quê? Gente não convertida. Certo? Subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá chuva sobre ela. Isso aqui está falando... Eu estava entendendo diferente, porque justamente minha dúvida era essa. Se não são convertidas, por que iam adorar o Senhor? Mas serão obrigados compulsoriamente aqui. Pronto, não, agora eu entendi. Mas eu estava pensando assim, justamente era essa a minha dúvida. Eu digo, não, então essas pessoas vão ser pessoas convertidas ou não convertidas que vão adorar o Senhor? Mas não, agora eu entendi. Não convertidas. Agora, que vai ter gente que vai se converter durante o milênio. E vai ter gente que não vai se converter. Tanto que no final do milênio, Satanás ele vai tentar seduzir as nações de novo. Pastor, mas aí fica outra dúvida na minha cabeça de novo. Por que as oportunidades não só serão dadas até a volta de Jesus? Nessa situação, Jesus não já vai ter voltado? Sim, já vai ter voltado. Não já vai ter... Isso. Então, não já acaba as possibilidades de conversão? Ou mesmo Jesus tendo voltado, as pessoas vão continuar podendo se converter? Porque eu entendi... Finalmente, elas terão um governo justo estabelecido em Jerusalém. E mesmo assim, alguns ainda serão enganados. O que é que isso vai mostrar? A dureza do coração do homem. Mesmo Jesus sendo rei de toda a terra, um governo justo, paz, toda a natureza restaurada, atmosfera, meio ambiente, agricultura, ciência, tecnologia. Pessoas vão morrer bem velhas, vai voltar a longevidade. Então, mesmo assim, no final, Satanás, ele se levanta, ele é solto e ele tenta seduzir as nações. Então, isso vai mostrar que o problema sempre esteve no coração do homem. Eu acho que a dificuldade que eu tenho é justamente você ter que desconstruir as ideias que você tinha, porque nos conceitos que eu tinha, né, a pessoa só podia se converter até o dia que Jesus voltar. Depois que Jesus voltou, não tem mais chance de conversão. Aí, então, é muito difícil para a gente, às vezes, desconstruir o que você aprendeu antes para poder assimilar novas informações. Mas é isso mesmo. O senhor conseguiu dirimir minha dúvida. Obrigada.
Oi, pastor. Boa Oi, tarde. boa tarde. Eu estou aqui maravilhado com tudo isso, com esse encerramento desse estudo. E sobre essa dúvida que a Camila, né, falou, eu entendi, eu queria explanar. Aí, se eu tiver errado, o senhor me corrige. No caso de conversão, até o arrebatamento, para que as pessoas se cumpra a palavra e ocorra o arrebatamento e a igreja, os que seguem a Jesus, tenham o corpo glorificado, elas podem se converter até aquele momento. Após o arrebatamento e quando é implantado o reino milenar de Jesus, haverá sim conversões, porém essas conversões, essas pessoas que ficarem no reino milenar, elas não têm direito a receber o corpo glorificado que a igreja recebeu no ato do arrebatamento. Você está entendendo como é mais ou menos? Eu entendi mais ou menos assim. Sim, durante o Mas para entrar milênio, na Nova Jerusalém não tem que ter Haverá o corpo conversões glorificado? até Depois o do milênio? arrebatamento para que se cumpra a palavra, para que haja a conversão dos corpos, para que a igreja receba o corpo glorificado. E essas pessoas que receberam o corpo glorificado, elas vão ter acesso tanto a Jerusalém celestial como a milenar, e as pessoas que ficaram na grande tribulação, e quando o anticristo e o falso profeta foi destruído, essas pessoas que se arrependerem também se converterão, mas elas não terão o corpo glorificado. E elas só vão ter acesso a Jerusalém milenar. Seria mais ou menos assim, pastor? veja só, o que nós temos certeza é que durante o milênio conviverão pessoas com corpos glorificados e pessoas que não terão corpos glorificados, certo? Essa certeza nós temos. Agora, na Bíblia não diz o que vai acontecer com pessoas que, porventura, sigam Jesus durante o milênio. A gente não tem isso, né, bem claro na Bíblia. O que está claro é que conviverão pessoas com corpos glorificados e pessoas com corpos não glorificados durante o milênio. Certo? Ô pastor, agora quando terminar o milênio, não vai ficar somente a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial? Quando terminar o milênio, não vai ser só uma Aí, Jerusalém? no final, será novos céus e nova terra. Certo. Aí O nesse planeta... certo, novos céus e nova terra. Então seria uma transformação do próprio planeta. A gente, no caso, as pessoas que temem a Deus, que vivem com Deus, elas não ficariam na Nova Jerusalém? Não, aí haverá novos céus e nova terra. A Nova Jerusalém, ela desce novamente na segunda vez no final do milênio, e aí é o que está aqui, ó, descrito no capítulo 21, de 2 a 8. Aí o tabernáculo de Deus está entre os homens, então haverá finalmente a unificação de tudo. Entendi. Pastor, só mais uma dúvida. É nessa época do milênio que o remanescente, no caso, vai se converter, no caso de Israel? Não. O remanescente vai se converter na segunda vinda de Jesus, quando Jesus estiver entrando em Israel para destruir o anticristo. Então, ali Israel clamará pela salvação. Israel será salvo ali. O remanescente é salvo no final da grande tribulação. Mais Pastor alguém? Marcos, tem eu. Ô, Pastor Marcos, veja só. No milênio, vão reinar com Jesus todos os santos que já foram mortos, são ressuscitados, todos os últimos santos que estarão na terra, certo? Os que foram Então, ressuscitados, os que foram arrebatados, o remanescente de Israel que se converteu antes, né, de Jesus entrar em Jerusalém, esses todos aí estarão no milênio com ele. E o resto das nações. e vão estar com ele nessa nova Jerusalém milenar. Qual das duas? Então, o senhor falou que vai ter a Nova Jerusalém, vai ter a Jerusalém milenar e a cidade santa, não é isso? Não. Porque, veja só, existe uma que tem Gente, só são duas 2.600 Jerusaléns. quilômetros, 2.600 quilômetros e tem uma outra de 5 quilômetros. Então, tipo, se existe uma Jerusalém, se realmente, como Ezequiel 48 diz, de 5 quilômetros, então, basicamente, nem 10% da população mundial vai ser salva. Não, Porque porque 5 quilômetros é muito pouco. Jerusalém será a capital do mundo. As nações estarão
nas suas terras. Os países vão continuar existindo. Então, as pessoas convertidas, elas não vão estar morando na Jerusalém milenar? Não, nós teremos acesso à Nova Jerusalém. Ah, mas vão estar em todos os lugares do mundo. Os santos que forem designados por Jesus, eu, por exemplo, Jesus vai me mandar, Marcos, eu quero que você vá governar os Estados Unidos, você vai ser presidente dos Estados Unidos. Eu estarei lá na América do Norte governando e indo à Nova Jerusalém, indo e vindo, como anjos. Agora ficou claro, porque assim, até então dava para entender que ia existir só essa Nova Jerusalém milenar e depois a Nova Jerusalém, e aqui a gente ia reinar nessa cidade. Não. Com o Senhor. Nós reinaremos com o Senhor sobre toda a terra. Alguns santos, né? Santos estarão espalhados nas nações, que a terra vai continuar sendo povoada. E os santos governarão com o Senhor. E nós estaremos... É como Brasília hoje. Vamos pensar Brasília como centro governamental, certo? E eu e você como governadores dos estados do Brasil. E a gente indo a Brasília sempre... Não vamos precisar pegar avião, porque nosso corpo vai ser glorificado. Então, nós estaremos como anjos. Nós vamos estar aqui e, num piscar de olhos, nós estaremos lá, teletransportados, sei lá como é que eu vou usar o nome. Transportados na dimensão espiritual. Então, seria assim, depois do caos todinho, da grande tribulação, que a terra vai virar aquela bagunça todinha, aí toda Jesus a terra será destruída. Estabelece tudo, organiza tudo, e durante o reino milenar, o povo de Deus fica espalhado por toda a terra e tem acesso à Nova Jerusalém, que vai ser lá onde fica Jerusalém mesmo. Sendo que pairando sobre a Jerusalém terrena, porque a Jerusalém celestial ela é muito maior. Sim, mas justamente eu estou falando da terrena mesmo. Não, aí em Jerusalém terrena vai ter o trono de Jesus lá, o trono de Davi estará estabelecido lá, e Jesus estará sentado tanto na Jerusalém terrena quanto na Nova Jerusalém. E nós subiremos a Jerusalém terrena todos os anos com todas as nações para adorar. Certo. Os santos e também teremos acesso à Nova Jerusalém a qualquer momento, irrestritamente. Porque estaremos com corpos glorificados. Entenderam? Entendi. A nossa cidade é Jerusalém a Jerusalém que desce do alto. É lá a nossa pátria. Agora, alguns de nós, santos, estarão governando na terra. Entendi. E esses santos representarão Jesus na terra. Ô, pastor, aí quando terminar o milênio, no caso, essa Nova Jerusalém, ela vai descer e vai ficar... Aí vai descer definitivamente, vai aí novos céus e nova terra. Aí já é eternidade, já é outra coisa. Pastor Marcos, o regime de governo de Jesus será uma monarquia estabelecida no reino milenar? Né? Teocracia. Isso. Monarquia teocrática. Mas supõe-se que vai existir essa geopolítica de divisões de países, como o senhor estava explicando ainda, vai existir o exemplo Brasil. Eu usei Brasil. Aqui uma linguagem, mas eu não acho que não vai ser mais esses nomes. Brasil, Estados Unidos, França. América, Ásia, Europa. Aí eu não tenho como te dizer. A Bíblia diz nações. A Bíblia diz que as nações subirão. Qual o nome que essas nações terão? Pode ser que continue os nomes atuais, pode ser que não. Agora, nós governaremos sobre nações e diz que as folhas da árvore da vida servem como cura para as nações. Então, teremos nações. Agora, se é nessa geopolítica atual, com esses nomes ou não, eu não me arriscaria a dizer isso. Entendi. Ok, pastor, obrigado. Temos 3 minutos ainda, se tiver alguém para fazer alguma pergunta. E aí, queridos, vamos fazer o seguinte. Para eu não começar sobre o anticristo e ter que parar, porque eu não vou poder me estender muito, aí na terça-feira, a gente começa com o primeiro tema, nas 2 aulas, que anticristo vai ter que ser em 2 aulas. É muita coisa. A gente vai ver o anticristo também no livro de Daniel, que é muito interessante. Daniel dá mais detalhes sobre o anticristo do que o próprio Apocalipse. Então, a gente encerra com as perguntas agora
e não volta mais, ok? Só terça-feira com o tema destacado Anticristo. Pastor Marcos, eu fiz uma pergunta. O senhor respondeu ela no grupo? Se o senhor não respondeu, se o senhor Sim, puder responder aqui. Camila perguntou com relação às recompensas, que eu falei da parábola dos talentos, né, e que o servo inútil, aquele que recebeu 1 talento, ele enterrou o talento porque ele diz que teve medo do Senhor, e quando o Senhor voltou para a prestação de contas, ele devolveu 1 talento intacto. E aí o Senhor, né, repreende o servo, né, e diz que ele poderia ter dado ao banqueiro para que o talento fosse multiplicado e tal e tal. E aí a Bíblia diz que Deus tomou o talento daquele e deu ao outro, né, que tinha sido fiel, e diz que então esse servo ele foi lançado fora nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes. Certo? É isso que diz lá na parábola. A pergunta foi: é perda de salvação isso? Não, não é perda de salvação. Isso é vergonha no tribunal de Cristo. As pessoas que serão recompensadas no tribunal de Cristo, elas serão, digamos, honradas publicamente, né? O Senhor vai honrar essas pessoas e as outras serão envergonhadas. Então é uma vergonha, não é condenação ali. Entendeu? É porque quando fala que lago de fogo, choro e ranger de dentes, esses mesmos termos tem nas outras parábolas, por exemplo, do joio e do trigo, Uhum. como condenação, assim. É por isso que eu perguntei, porque literalmente falando, Jesus usa os mesmos termos. Sim. Mas todos os comentaristas aqui, eles são unânimes em dizer que não é para condenação aqui. Não é jogar no inferno a pessoa, entendeu? Uhum. Aqui é uma vergonha que a pessoa irá sofrer por não ser recompensado no tribunal de Cristo. Tá bom. Ok? Mas é interessante a gente estudar mais tanto Mateus 25 quanto a parábola das minas, que é uma parábola paralela em Lucas. É bom a gente dar uma analisada melhor nisso, estudar mais sobre as recompensas. Tem muita coisa sobre as recompensas que a gente precisa conhecer, né? As recompensas que receberemos, os vencedores, as recompensas destinadas aos que são fiéis, aos que amam a vinda do Senhor, aos que perseveraram. É bem interessante a gente dar uma estudada melhor sobre isso. Eu mesmo quero, inclusive até já falei com o Vitor Vieira, para a gente vai trazer